Fala povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta para mais um book haul, dessa vez com os livros adquiridos em setembro. E neste mês eu tenho aqui então 2 livros novos, 2 livros de fantasias novos, 9 livros usados e 3 quadrinhos. Mas se você já assistiu meu book haul do mês passado, você vai observar que, opa, isso daqui é repetido. Por que eu trouxe esse livro aqui, esse quadrinho aqui de volta? Muito bem, galera, porque agora eu tenho 2 deles. Por que será? Porque Panini fez cagada. E não só isso, O Vingador do Frederick Forsyth, e eu também tenho 2 deles. Por que será? O que aconteceu esse mês, hein? Mês das compras loucas duplicadas? Você vai entender tudo depois da abertura. Bom, vamos já começar falando desta duplicidade aqui, né? Por que eu adquiri 2 volumes de O Vingador do Frederick Forsyth? Porque este foi o que eu comprei primeiro, e este foi o que eu comprei segundo. Vocês conseguem ver algum motivo? Este daqui, galera, este que eu comprei primeiro, está completamente detonado. Vejam a diferença na cor aqui da lombada. Esse daqui já ficou mais rosa, eu acho que é por causa de sol. Aqui eles estão bem parecidos, tá? Não há problema. Mas veja essa outra questão também, ó. Olha como esse livro aqui tá gostosinho para ler. Já esse daqui tá todo duro. Por que isso? Porque ele está molhado. É um livro que enfrentou alguma enchente, está todo enrugado. Não sei se vai aparecer aí na câmera para vocês. Tem marcas aqui, olha só, marcas de enrugado. O livro está todo duro e torto, então eu resolvi trocar. Isso aqui foi uma compra na estante virtual. O cara não quis me mandar foto e ainda assim eu arrisquei a comprar. Na estante virtual não, na Shopee. A descrição estava lá que era um livro em ótimo estado e tudo mais. Ele até faz barulho quando abre, né? Enquanto que esse daqui eu comprei depois e ele veio muito bem. Não fiz a devolução, tá, galera? O dor de cabeça que vai ser refazer a embalagem, abrir discussão com o vendedor, ir até os correios, postar o livro, não vale a pena esses R$15, né? Então eu vou acabar deixando ele no sebo, mas fica a lição para vocês. Eu já falei isso para vocês e eu arrisquei, né? Não comprem livro usado online se o vendedor não passar para vocês fotos e vídeos do livro, tá? Vejam, aprendam comigo, não repitam essa cagada. Bom, vamos lá. O livro, ele vai contar a história de Carl Dexter. E eu comprei ele justamente porque Carl Dexter aparece no outro livro que eu já li do Frederick Forsyth, que foi O Cobra, que foi leitura coletiva alguns meses atrás lá no canal do Andrew do Arsenal Books. E lá nós acompanhamos o Cobra, né, o apelido do personagem Paul Devran, que é o personagem principal da série, e lá ele pede ajuda pro O Vingador, o Carl Dexter, para ajudá-lo na missão que é acabar com o tráfico de cocaína no mundo. Só que todo mundo da leitura coletiva ficou muito mais interessado pelo personagem do Vingador, pelo personagem do Carl Dexter. Então virou leitura coletiva para o mês de novembro agora, tá? Ele me parece ser alguém com muito mais mão na massa, enquanto o Paul Devran era alguém mais de bastidores, mais de planejamento. O Vingador, ele é um cara da ação. Aqui, se eu não me engano, o livro ele vai contar a história de um canadense que vai contratar o Vingador para achar o assassino do neto dele, do filho do neto dele, alguma coisa nesse sentido. Só que ele não quer que mate esse cara, ele quer que leve ele para ser julgado nos Estados Unidos, ele é internacional. Só que esse cara tem algumas amarras aí com algumas agências americanas. Vamos à sinopse aqui, ó. Um jovem americano, voluntário de uma ONG na guerra da Bósnia, é brutalmente assassinado. Seu avô, um milionário canadense, herói da Segunda Guerra, não se conforma. Só a vingança levará paz ao seu coração. Mas ele não quer a morte do assassino do garoto. Quer que ele seja julgado e condenado nos Estados Unidos. Exatamente o que eu falei é o que está na sinopse. Para descobrir a identidade desse homem e levá-lo para a América, ele contrata os serviços do Vingador, um mercenário veterano do Vietnã, especializado em localizar pessoas que não querem ser encontradas. As investigações desse homem misterioso levam a descobertas inesperadas, até mesmo a conexões com terroristas que pretendem abalar a paz mundial. Então, essa é a sinopse de Frederick Forsyth, O Vingador. Gosto dessa capa aqui. Segue o padrão das demais da coleção, né? O próximo livro adquiri após uma visitinha no sebo aqui da minha cidade e eu confesso que eu peguei esse livro aqui pela capa. Eu gostei muito dessa capa mais desenhada, uma arte, né? Meu segundo livro desse autor, estou falando do Robin Cook e seu livro Febre. O livro aqui está em excelentes condições, está um pouquinho amareladinho,
mas de resto ele tá bonitinho, em perfeito estado para ser lido. A diagramação dele aqui, bem gostosinha. E como eu falei, confesso que eu só tenho um livro dele que chama Contágio, mas esse daqui também peguei puramente pela capa, é uma versão mais antiga, já tem versões mais novas desse livro aqui, tá? E eu gostei muito dessa capa desenhada aqui, muito mesmo, muito vibe anos 80, né? Isso me chama muita atenção. A história aqui vai girar em torno de um médico, aliás, Robin Cook, ele é muito famoso por livros de thrillers médicos, tá? Assim como Michael Crichton, assim como a Tess Gerritsen também. Diversos desses autores são famosos por thrillers médicos, né? Nós temos thrillers de tribunal, thrillers militares, thrillers de ação, thrillers de detetive, temos também os thrillers médicos. E aqui esse médico, a filha dele, adolescente, ela diagnosticada com leucemia, muito jovem, ela tem 10, 12 anos. E o único sintoma que ela de fato demonstra dessa leucemia é uma febre extremamente aguda, né? E os tratamentos que estão sendo feitos com a filha dele aparentemente não estão funcionando. Esse pai, no desespero, começa a investigar, começa a questionar os médicos que estão tratando da filha dele, e ele vai descobrindo ali que isso tudo pode estar ligado com a indústria farmacêutica, isso tudo pode estar ligado com uma empresa que estava poluindo uma certa região. Então ele vai começar a correr atrás disso para ver se ele descobre a verdade, descobre o tratamento de fato adequado para sua filha, que pode ser até mesmo um método que ele está pesquisando. Vamos à sinopse mais certinha? Uma agressiva e aguda leucemia no corpo de uma garota adolescente que começa no dia 28 de dezembro, 2 dias após o seu 12º aniversário, 12 anos mesmo, hein? Seu nome era Michelle Martel e ela não fazia ideia do que estava ocorrendo a não ser por um único sintoma: febre. O pai, Charles Martel, um médico honesto e brilhante, para salvar sua vida entrega-se a um verdadeiro pesadelo, lutando contra a comercialização da medicina, os desastres gerados pela poluição e o desafio às leis. Cara, esse daqui e o Contágio, eu não sei por qual dos dois eu começo. Se alguém já tiver lido, me deixa aí nos comentários. O próximo livro é uma ficção científica, o livro mais antigo aqui dessa pilha. Estou falando de Planetas em Guerra, do Poul Anderson. Gostei dessa capa muito bizarra, né? Esse aqui parece um soldado com uma armadura, não entendi ao certo. Creio ser isso. Mas olha só o que já tem aqui na capa mesmo. Após 20 anos de luta escarniçada, os marcianos escravizam a Terra, até o surgimento de um líder que leva os terráqueos à revolta. Pelo que entendi, essa história aqui ela vai contar justamente o pós-conflito entre Terra e Marte. Eu não entendi exatamente ainda se Marte são marcianos alienígenas ou se são terráqueos que colonizaram Marte e agora se revoltaram, entraram em guerra. Algo muito parecido lá com The Expanse, né? Mas após a Terra perder essa guerra com Marte, o nosso personagem principal volta para a Terra, que está devastada, está em ruínas, e quando ele chega na casa dele tem um oficial marciano lá. E conversando com esse oficial marciano, ele começa a desvendar um monte de segredos sobre essa guerra, as motivações verdadeiras sobre essa guerra que aconteceu, e por causa disso ele começa a querer botar a boca no trombone, e forças aí vão começar a correr atrás dele para que a verdade não seja dita. Outra coisa que me interessou aqui é que aqui atrás, ó, ele menciona um trecho que acontece no Brasil. Eu não sei qual a importância da influência do Brasil nessa série aqui, né? Pô, não vou ler tudo, vou só nesse trecho direito aqui, né? Abre aspas. Se isso concorrer para emprestar à história uma aparência de ficção, isso muito me magoaria e imploro que qualquer pessoa que chegar a ler isto leve o caderno secretamente. Preciso insistir muito neste detalhe, secretamente mesmo. A Rafael Toreiros. Esses nomes em espanhol, né? Coronel aposentado do Serviço de Fiscalização das Nações Unidas em São Paulo, Brasil, e que o entregue diretamente nas mãos dele. Esse daqui é um trecho tirado do próprio livro, tá? E a sinopse aqui fica realmente por conta desse trechinho, tá? Porque o que a gente tem nas orelhas aqui, pelo que eu entendi, são mais trechos do livro, tá? Eu não vou ler tudo isso daqui para vocês, mas a história então é basicamente essa, de um pós-guerra entre Terra e Marte, e mistérios ocultos sendo revelados por esse pós-guerra, tá certo? Pelo nosso personagem principal. Tá aí então, Planetas em Guerra, do Poul Anderson. Poul Anderson, se não me engano, ele escreveu muita fantasia, mas basicamente só as ficções científicas dele chegaram por aqui. Este próximo achado aqui me surpreendeu demais. Eu nunca imaginei, simplesmente eu estava ali mexendo no meio do sebo, nas pilhas, é um sebo mais raiz, né, onde os livros não estão bonitinhos assim, lado a lado eles estão empilhados, então você tem 3 fileiras de pilhas de livros, assim, você tem que ficar tirando e remoendo, e de repente me aparece isso daqui lá no meio, e me surpreendeu pra caramba, porque eu não sabia que esse ator aqui tinha uma vida de escritor também. Estou falando de Cozinha do Inferno,
do Sylvester Stallone, galera. Puta que pariu, um livro do Sylvester Stallone. Eu, sem saber se era bom, se era ruim, o que era, eu falei, não, eu preciso ter isso aqui na minha coleção. Gostei dessa capa simples, mas muito bonita também. Aqui está o homem. E, pelo que entendi depois disso daqui, né, é que nós temos um drama que vai se passar na Cozinha do Inferno, que é um bairro muito conhecido ali em Nova York, se não me engano. Então nós vamos ter aqui esse drama de 3 irmãos tentando subir na vida, né, melhorar a vida e sair do bairro aqui da Cozinha do Inferno. Um dos irmãos vai tentar transformar o irmão mais velho num lutador para ver se melhora dessa vida, né. Mas nisso eles vão ter que lidar aqui com muita corrupção, com muitas drogas, muitas doenças, violência, sexo e tudo mais, né. Então aqui é um drama de superação escrito pelo Sylvester Stallone, que depois virou filme com o nome de Paradise Alley. Acho que o Paradise Alley é o nome do original. Aqui no Brasil, acho que o filme também ficou com Cozinha do Inferno. Se eu estiver errado, eu vou corrigir aqui desse lado, tá? Então eu gostei bastante disso daqui, fiquei muito surpreso. O livro também vem com diversas gravuras dentro dele. Olha só, Sylvester Stallone escreveu isso daqui em 1977. Não tem a data aqui da publicação no Brasil. Aqui os 3 irmãos, né? Suponho que sejam os 3 irmãos, o do meio aqui, o mais velho, virando lutador. Então ele vem com diversas gravuras. Cara, gostei, fiquei surpreso demais assim com a qualidade material desse livro aqui, né? E de saber da existência dele também. Tem uma sinopse bem longa, tá, galera? Então são 2 orelhas aqui de sinopse. Se vocês não estiverem interessados, já pulem para o próximo capítulo. Sylvester Stallone, que debutou na área da ficção com um roteiro para o filme Rocky, um lutador, cujo papel principal ele próprio interpretou, lança agora o seu romance de estreia, a história de 3 irmãos extremamente pobres em meio ao intenso calor do verão de 1946, o primeiro verão após o término da Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma que Rocky, cuja versão em livro também foi publicada pela Record, Cozinha do Inferno tem um trecho romântico, pô, já quero esse livro do Rocky já, hein? Tem um trecho romântico e altamente comovente envolvendo gente comum em circunstâncias incomuns. Não há naquele bairro pobre de Nova York quem não conheça os irmãos Carbone. Victor é um bondoso gigante de 28 anos que dirige um velho caminhão de gelo pelo West Side de Manhattan. Não é bonito nem inteligente, mas, como entregador de gelo, é uma figura popular e querida em Hell's Kitchen. Cosmo vive de pequenos golpes e expedientes e orgulha-se da sua esperteza e das suas conquistas. A maior parte do tempo, ele o passa empoleirado num caixote de fruta, fingindo ser um veterano de guerra mutilado e cego. Podia ser fingindo ser o Demolidor, né? Mas é antes do Demolidor existir. Lenny é o mais velho e o mais bem parecido dos irmãos Carbone, o que não quer dizer que seja o mais feliz. Desde que voltou da guerra, não parece o mesmo. Um ferimento na perna faz com que ele cocheie e as suas experiências no campo de batalha tornaram-no amargurado e incapaz de se ajustar à vida que o rodeia. Uma briga no bar do Mickey transforma dramaticamente a vida dos irmãos Carbone. Após ganhar uma queda de braço com Frank, o esmurrador, tido como o mais terrível lutador do bairro, o pacífico Victor fica fora de si ao ver Cosmo ameaçado com uma faca. A inesperada metamorfose de Victor em lutador dá a Cosmo uma ideia capaz de tornar os irmãos Carbone ricos e importantes. Victor irá lutar num clube local, o Paradise Alley. Empresariado por Lenny, treinado por Cosmo, Victor fica famoso como Kid Salami, o invicto campeão do Paradise Alley. A história da ascensão de Kid Salami, contada com extrema emoção e vitalidade por Sylvester Stallone, é mais uma prova de que o coração triunfa sempre. Então, mais uma história de superação com artes de Tom Wright. Cara, isso aqui me surpreendeu demais, demais mesmo. O próximo livro, então, galera, é de um autor que eu acabei de soltar uma resenha aqui no canal. Estou falando de Jack Higgins. A resenha era O Olho da Tempestade, mas o livro da vez é Pacto com o Diabo. Aqui nós temos a segunda história com o personagem Liam Devlin, que aparece primeiro nessa história aqui, ó. A Águia Pousou. Aqui nós vamos ter, na verdade, 2 personagens que aparecem lá no Olho da Tempestade, só que eles já estão mais velhos lá, né? Um é o Liam Devlin, o outro é o Brosnan, que aqui neste livro ele está preso numa ilha francesa. Só que os soviéticos eles estão com um plano para roubar os mísseis da OTAN, para roubar os planos dos mísseis da OTAN, e Liam Devlin e os agentes do governo britânico vão tentar fazer aí um acordo com o Brosnan para ele ir atrás desse terrorista. É basicamente a sinopse que eu vou ler aqui atrás para vocês, tá? Como diz um velho provérbio irlandês, mexa com o diabo, depois não se queixe. O nome do livro até em inglês é Touch the Devil, né? Que combina mais com esse ditado aqui, toque o diabo.
Se há um terrorista digno do nome, ele se chama Frank Berry. Sua ideologia é o dinheiro e até hoje sua carreira tem sido impecável. Quando os russos decidem conhecer os planos secretos do último sistema de mísseis da OTAN, Berry é o homem capaz de consegui-los. Impedir a sua atuação será quase impossível. O único homem capaz de fazê-lo é Martin Brosnan, que também aparece lá no primeiro livro de Chandila. Intelectual, um assassino treinado no Vietnã, com pós-graduação no Exército Republicano Irlandês, preso, cumpre pena na fortaleza francesa de Belle Isle. Tirá-lo de lá e fazê-lo trabalhar para o Serviço de Informações Britânico é tarefa para o seu melhor e mais velho amigo, o poderoso e convincente Liam Devlin. Então, este é o livro número 2 aqui da saga do livro do Liam Devlin, né? Eu já tenho também o terceiro, me falta o 4º volume para completar essa série aqui e eu preciso então começar a lê-la, tá certo? Bora pro próximo. O próximo livro também é de uma série, mais uma série de detetive aqui. Estou falando do detetive Lincoln Rhyme. E aqui é o 4º livro dele, né? Escrito pelo Jeffrey Deaver, O Macaco de Pedra. Para quem não reconheceu o nome desse detetive, né, Lincoln Rhyme, talvez vocês vão conhecer agora. O primeiro livro desta série é nada mais nada menos que O Colecionador de Ossos, que tem até adaptação com Denzel Washington e Angelina Jolie para o cinema, certo? Aqui nós vamos ter uma história sobre tráfico humano. O Macaco de Pedra vem de uma lenda chinesa, né? Que de ter um macaco aí que sai em peregrinação e tudo mais. Então é um livro que vai lidar com muita urgência, vai ver os personagens aqui entrando de cabeça na cultura chinesa para entender algumas coisas do que estão acontecendo. E nós temos aqui tráfico ilegal de humanos. Vamos à sinopse. Um navio se aproxima de Nova York com uma carga macabra. Um porão cheio de imigrantes chineses ilegais que sonhavam com a liberdade nos Estados Unidos. Todos sob as garras de um bandido chamado O Fantasma, impiedoso traficante de carne humana que era o verdadeiro comandante daquela viagem. Quando o cargueiro é alcançado por uma tempestade e se vê perseguido pela guarda costeira, o fantasma não hesita, explode a embarcação e foge em um bote de borracha. Poucos passageiros conseguem escapar e passam a ser perseguidos pelo criminoso, que tem de eliminar as testemunhas de seus atos. Só o talento da dupla Lincoln Rhyme e Amelia Sachs poderá salvar essas pessoas. Mas conseguirão Rhyme e Sachs encontrá-los antes de seu algoz? Mais um título da Coleção Negra, fantástica Coleção Negra. Adoro essa coleçãozinha aqui, adoro também a grande maioria dessas capas. Esse padrãozinho aqui é fenomenal e a qualidade do livro também internamente é muito boa. Vocês ouviram esse barulho? Saiu? Nossa senhora, se eu abrisse um pouquinho mais ia cair essas folhas, hein? Mas tá aí, O Macaco de Pedra, livro 4 de Lincoln Rhyme, do Jeffrey Deaver. Os dois próximos livros aqui são do Bernard Cornwell. O primeiro de uma série que eu nunca li, eu tenho apenas uns 4 ou 5 livros só. Estou falando das Crônicas de Sharp. Este daqui é se eu não me engano, é o terceiro livro das Crônicas de Sharp, A Fortaleza de Sharp. Dessa série gigantesca, aqui tem mais de 20 volumes, acho que tem uns 18 aqui no Brasil, né? Essa história aqui vai ver o Sharp correndo atrás de alguns caras, pelo que eu entendi, que eles roubaram alguma coisa e assassinaram alguém também. E eles vão se refugiar numa fortaleza lá nas Índias, e Sharp vai se juntar ao exército que está atacando aquela fortaleza só para pegar esses caras. Vamos ver na sinopse se é isso mesmo, se eu entendi corretamente. 3 meses após participar bravamente da inesquecível Batalha de Assai, o alferes Richard Sharp anda muitíssimo insatisfeito. Afinal de contas, depois de salvar a vida de Sir Arthur Wellesley, o jovem oficial está encarregado de uma tarefa nada empolgante: cuidar do comboio de bois e dromedários do exército. Trabalhando na retaguarda do regimento que tentará pôr um ponto final no sangrento conflito entre britânicos e indianos, Sharp se depara com a traição de seu pior inimigo, o abominável sargento Obadiah Hicksville. Contudo, ao descobrir o plano de Hicksville, Sharp está sozinho e sofrendo terrível pressão em seu regimento. Pego em uma cilada armada pelo sargento, ele precisa recorrer à sua habilidade de combatente para fazer justiça e recuperar seu precioso tesouro, as joias do sultão Tipu. Então, estou correto até aqui. A busca por vingança leva Sharp até Gawilgur, fortaleza que nunca conheceu uma derrota sequer, localizada sobre uma grande muralha de penhascos. William Dodge, um inglês renegado que escapou do jovem oficial em O Triunfo de Sharp e responsável pelo cruel assassinato do coronel McCandles, lidera as forças inimigas e acredita que nenhum casaca vermelha será capaz de alcançá-lo. Casaca vermelha são os britânicos, tá? Mas não deveria subestimar Richard Sharp,
que se junta às tropas de Wellesley, caralho que nome, né? Wellesley, para avançar pelo terreno traiçoeiro da fortaleza, ali no horror da ravina de Gawilgur, dominada por muralhas e canhões, ele lutará como nunca lutou antes. Me digam aí se vocês já leram os livros de Sharpe. Tô colecionando, tô pegando, porque eu confio em Bernard Cornwell, tá certo? O próximo é o primeiro livro de não ficção do Bernard Cornwell. Ele vai retratar a Batalha de Waterloo, lá na França, né? Aqui nós temos então a história de 4 dias, 3 exércitos e 3 batalhas, o confronto que deteve Napoleão. Essa história aqui também acho que é contada em algum dos livros do Sharpe, então vai ser bem legal conhecer um livro de história narrado por Bernard Cornwell. Tanto é que aqui na sinopse, ó, eles começam, né? Em 18 de junho de 1815, os exércitos da França, Grã-Bretanha e Prússia desceram ao silencioso vale ao sul de Bruxelas. Nos 3 dias anteriores, o exército francês havia derrotado os prussianos em Ligny e impedido os britânicos de avançarem em Quatre-Bras. Os aliados batiam em retirada. O pequeno vilarejo ao norte de onde enfrentaram o exército francês se chamava Waterloo, e a sangrenta batalha que levou seu nome se tornou um marco na história da Europa. Em seu primeiro trabalho de não-ficção, Bernard Cornwell combina suas habilidades narrativas com uma pesquisa histórica meticulosamente construída para apresentar a descrição de cada momento dramático da fuga de Napoleão de Elba até o resultado do massacre nos 3 campos de batalha. Eu até achei que isso daqui era ficção no começo, tá? Porque conforme eu fui folheando, eu fui vendo diversos trechos de falas aqui, né? Então o Bernard Cornwell muito provavelmente vai dar uma boa misturada com narração, né? Ficção, mas também contar de forma não ficcionada partes da história. E outra coisa que me confundiu foi que eu fui, antes de ler a sinopse, eu fui olhar a classificação que a Record colocou aqui, né? E ela coloca aqui, ó, ficção histórica inglesa. Então, para mim, que era um livro de ficção, mas na verdade é um livro de não ficção. Mas está aí, Waterloo, de Bernard Cornwell. O último livro aqui então, galera, o último usado, né, é uma fantasia que eu estou recomprando. Eu já tive essa edição, me desfiz dela, mas resolvi correr atrás de novo. Estou falando de A Fúria dos Reis, livro 2 das Crônicas de Gelo e Fogo. Essa edição aqui está novinha, praticamente novinha. E por que eu fui atrás dela? Porque eu me arrependi de ter feito a troca pelas edições da Suma, tá? Eu eu achei essas capas da Suma muito bonitas mesmo, achei elas, a maioria delas mais bonitas que essas antigas aqui da Leia, e falei, eu vou fazer a troca, né? Até porque se algum dia esse velho safado de fato terminar, a Suma não vai terminar nesse formatinho que a Leia lançava, né? Que é um formato maior. Ó, tem aqui uma edição da Suma, esse aqui é o volume 4, o Festim dos Corvos, tá? Olha para vocês verem aqui a diferença de tamanho, né? Nós temos aqui uma boa sobra lá em cima, uma sobra aqui no lateral, né? Mais ou menos um dedo para cada lado. Então, e uma lombada bem diferente também. Mas a diferença não é só aqui, galera. Olha, o trabalho aqui pela Leia era muito melhor. Nós tínhamos aqui uma diagramação muito melhor. Nós tínhamos um trabalho melhor também por começo de capítulo. Olha só a letrinha maiorzinha aqui começando. Nós tínhamos uma maior dedicação aqui pelas coisas que eram feitas. Mais fácil para ler, abria melhor. Um mapazão grandão aqui também, né, no começo do livro. Coisas que aqui nos livros da Suma a gente não tem, tá? Aqui nós temos letrinhas pequenininhas do inferno e também nós não temos esses outros detalhezinhos em começo de capítulo ou coisa assim, tá? Então, por exemplo, aqui começa um capítulo do Jaime, pouco espaçamento e já vem direto, né, nas coisas com esta letrinha pequenininha dos infernos. O livro até que abre bem também, tá? E também não tem aquele mapa aqui no começo. Tem só um aqui no final, mas também por ser um livro de tamanho menor, é um mapinha menor também, tá? Então assim, apesar de provavelmente a Suma não terminar nessa versão da Aleph aqui, né, da Leia, a Leia teve várias versões para Gato, teve umas versões de bolsa, teve várias versões, e a Suma só vai terminar a própria versão dela, né? Mas eu vou voltar e recomprar aos poucos conforme eu for achando uma boa edição. Outro motivo que eu me desfiz dessa edição que eu tinha aqui, eu me desfiz do volume 1 ao 4. É porque eu li elas enquanto eu trabalhava de agente escolar numa escola, eu ficava ali sentado nos corredores vendo o que os alunos faziam, né? Isso já se vão aí uns 15 anos atrás, 15, talvez até mais.
acho que eu tinha uns 23, 24, tô com 38 agora. E eu levava aqueles livros lá pra cima e pra baixo, e os livros, lógico, se detonaram, né? Estavam todos detonados, e eu passei pra frente, passei pra um amigo meu, pra incentivar ele ali, até ele gostou muito de Reis do Rádio. Falei, vamos ver se você gosta agora de Guerra dos Tronos. E fui comprando esses da Suma, né? Eu comprei só esse daqui, na verdade. Comprei só esse e o Fogo e Sangue. E fui me arrependendo, fui batendo bastante arrependimento. O volume 1 não vou recomprar, não. O volume 1 eu tenho essa versão aqui, ó. O volume 1 eu não vou recomprar porque eu tenho essa versão ilustrada aqui, tá? Tá embaladinha, bonitinha aqui. Não vou abrir ela neste momento, mas tem bastante imagem, tem bastante coisa aqui. Então, quando eu for refazer uma leitura, eu vou refazer por aqui. E ainda tem livro inédito para mim, tá? O volume 5, ó, que é esse daqui. Foi o único que eu fiquei quando eu me desfiz, porque ele ainda estava em boas condições, né? Então, eu vou permanecer. Ele ainda me é inédito. Quem sabe um dia a gente não começa essa releitura e vai que esse velho safado resolve reiniciar a publicação desses livros aqui. Vamos à sinopse do volume 2, então, de Guerra dos Tronos. Quando o Cometa Vermelho cruza os céus de Westeros, os Sete Reinos estão em plena guerra civil. Os exércitos dos Starks e dos Lannister estão se preparando para o confronto final, e Stannis, irmão do falecido rei Robert, desejoso de possuir um exército que lute pela sua reivindicação ao trono, alia-se a uma misteriosa religião oriental. Porém, seu irmão mais novo também se proclama rei. E, enquanto isso, os Greyjoys planejam vingança contra todos os que humilharam 10 anos atrás. Ainda no distante leste, poderosos dragões estão prestes a chegar aos Sete Reinos, trazendo fogo e morte. Um perigo de proporções gigantescas, muito maior do que as grandes guerras. Nesta tão esperada sequência de A Guerra dos Tronos, George Martin cria uma obra de incrível poder e imaginação. A Fúria dos Reis nos transporta até um mundo de glória e vingança, de guerras e magia, onde poder e miséria podem se alterar no virar de uma página. Uma obra singular da literatura fantástica. Eu lembro que o volume 2, o volume 1 tem o choque da morte do Ned Stark, né? Mas o volume 2 e o volume 3 de Guerra dos Tronos, das Crônicas de Gelo e Fogo, aliás, são espetaculares. Valem a releitura por si só, ainda que esse velho safado não termine essa obra. Então tá aí, estes foram os usados. Vou me reorganizar aqui para trazer as duas fantasias novas, os dois lançamentos de fantasia, né, lançamentos desse ano. Pode ser que o cenário mude um pouquinho aqui, tá, galera? Porque eu vou encerrar a gravação por hoje, já são quase 11 horas da noite, vou ter que continuar essa gravação só agora no sábado. Então pode ser que alguma coisa mude um pouquinho de lugar, mas é isso, corte. Bom, estamos de volta, talvez vocês até percebam que a iluminação está melhor, porque agora já são 3 horas da tarde do dia seguinte, mas vamos lá. Estou aqui com os dois livros novos. O primeiro que eu quero conversar com vocês é A Guerra de Jade, da Fondali, volume 2 da trilogia dos Ossos Verdes, tá? O volume 1 é aqui, Cidade de Jade. Eles têm aí a mesma arte de capa, né? Só vai mudando os nomes, mas está ficando bem legalzinho aqui nas prateleiras. Bom, para quem não conhece ainda, aqui a gente tem uma fantasia que está acontecendo numa cidade um tanto quanto moderna, tá? E é uma fantasia muito baseada em máfias, em famílias mafiosas. E a gente vai acompanhar uma dessas famílias de mafiosos, né, se envolvendo aí nessa grande corrida, nessa grande disputa por poder. Essas famílias mafiosas são extremamente poderosas, tá? Elas meio que quase chegam a controlar ali o governo. Que eu ouvi falar, elas têm até acordos com governos, acordos de paz e tudo mais, né? Elas agem aí como verdadeiras cidades-estados, por assim dizer, tá? Então elas são muito grandes, muito importantes e muito conhecidas, não é algo tanto assim do submundo como a gente pode imaginar às vezes. E aqui também é um mundo, como a gente, né, tudo está ligado ao Jade, porque o Jade aqui é um mineral que ele consegue dar poder para aqueles que têm no sangue, né, aquele elemento que vai conseguir se utilizar desse poder, tá? Eu não sei se é algo genético, se é algo familiar, deve ser algo meio ligado ali à genética, mas que vai dar uma série de poderes. E aqui a gente tem um sistema de magia muito bem evoluído. Muita gente diz até que, pô, tá na escola do Brandon Sanderson esse tipo de coisa, tá? E também é uma história aí cheia de mistérios, vinganças, brigas internas e brigas por poder. Ainda não fiz a leitura do primeiro, é algo que eu pretendo fazer só no ano que vem, quando achar espaço, tem muita coisa saindo. Mas vamos conferir como que está essa edição aqui. Vamos abrir isso daqui. Então tá aqui, ó, não tem nada na guarda branca, só por nome. Temos aqui um mapa. Vou te conferir se é o mesmo mapa que tem no volume 1. Não, no volume 1 nós temos uns mapas diferentes. Aqui um mapa da cidade, se eu não me engano. Não sei se vocês vão conseguir ver.
E aqui no volume 1 começa o livro, né? O volume 1 também veio com esses cards aqui, com esses dois mapas também, ó. Muito... Opa, de ponta-cabeça. Aqui. Deve deixar aí bem mais fácil pra gente seguir acompanhando a história, né? O volume 2 não tem esses cards, o volume 1 também veio com um marca-página. Aí aqui a gente tem uma informação dos clãs, né, dos Ossos Verdes. Nós temos aqui o clã os clãs Ossos Verdes, seus associados inimigos. Então a gente tem uma lista de personagens aqui, né? O clã Odisponta, o clã da Montanha, o Tisupaisuga, os outros de Kelkon, em Porto Massai, os tripulantes e por aí vai. E aí a gente começa a história, que tem uma boa diagramação. Muros e muros de páginas e textinhos para a gente conseguir acompanhar aqui nossa fantasia moderna. E a gente fica então aqui na expectativa de ver se o terceiro volume sai esse ano também, né? Porque esse daqui saiu em abril de 2024, esse daqui saiu em janeiro desse ano, menos aí, sei lá, 8, 9 meses de distância entre um e outro. O terceiro volume, o Legado de Jade, já está cadastrado no ISBN como lançamento de 2025. Então vamos ver se sai esse ano ainda. Lá no grupo do Rodrigão eu conheci o Felipe devora livros, o cara lê muito. Ele já leu o primeiro, já leu o segundo e até foi legal acompanhar ele tecendo alguns comentários sobre o segundo volume aqui, né? Teve um momento lá pelo primeiro terço do livro ali, que ele começou a ficar putaço com algumas, que ele comentou assim, pô, começou com umas lacrações aqui no meio que eu não tava esperando, do nada, não faz sentido, não cabe, etc, aquilo. Mas de repente passa mais um tempo e ele fala, puta, livro foda, amei, gostei demais, não sei o que lá. Então foi legal ver esses altos e baixos pelo que ele passou e vamos ver se a gente vai ter a mesma opinião que ele quando finalmente ler essa trilogia aqui, tá? Então vamos ficar na expectativa do terceiro e esse foi então Guerra de Jade. E o segundo livro novo, mais uma vez uma fantasia, desta vez As Crônicas de Amber, do Roger Zelazny. Aqui é o tomo 1. Aqui dentro, galera, é uma compilação de livros, tá? As Crônicas de Amber são um total 10 livros. Aqui vai ter os livros 1 e 5, que formam aí o primeiro ciclo, o primeiro arco, né? Que começou a sair em 1970 e concluiu em 1978. O segundo arco começa a lançar só em 1985 e termina em 1991, tá? Então aqui são 5 histórias compiladas nesse um volume. Vamos torcer para a Intrínseca trazer o segundo volume logo, tá? Saiu este ano aqui, no meio do ano. É uma fantasia que, assim, eu vejo que é meio ame ou odeia, tá? Algumas coisas são unânimes. Os elogios, a construção de mundo aqui é meio que unânime. Todo mundo fala que ele faz muito bem essa construção de mundo, os backgrounds, e na construção de mundos não só, né, a parte física desse mundo, mas a história desse mundo, o background dos personagens principais, como as coisas funcionam, tudo isso ele constrói muito bem. Por outro lado, eu vejo muita reclamação sobre a escrita dele, vejo muita reclamação sobre as cenas de luta dele e sobre alguns personagens, às vezes, tomarem as decisões, as saídas mais difíceis para as coisas simples, sabe? Então é algo que eu estou bem curioso para ler e ver qual vai ser a minha opinião. Vamos abrir esse livro aqui, vamos conferir como está a edição. Essa aqui é uma fantasia que muita gente vem me perguntar se já li, tem muita gente com curiosidade sobre essa fantasia aqui, né? Até por isso, por esse excesso de curiosidade que o pessoal tá com isso daqui, porque ela não é uma das bombadas, famosas, que nem vai sair nem A Sombra dos Deuses, A Vontade de Muito, etc, né? Então eu até tô querendo encaixar essa leitura aqui o quanto antes. E ela ser um compilado de livros vai facilitar isso, né? Dá até pra gente ver aqui na lateral as divisões dos livros certinhos, né? Então vamos ver. Então a gente abre aqui com uma sinopse. Não tem nada na guarda, aqui só tem o nome do livro. Nós temos aqui então a repetição da arte da capa, né? Mostrando aqui então a arte da capa como um todo, certo? E aí aqui nós temos o compilado dos 5 livros demonstrados, né? Então o livro 1 é Os 9 Príncipes de Amber, livro 2 é As Armas de Avalon, livro 3 O Sinal do Unicórnio, livro 4 A Mão de Oberon, e livro 5, As Cores do Caos. Aproveitar lendo esses nomes aqui para falar um pouquinho da história, pelo que eu já conheço, ouvi falar, né? A gente vai ler a sinopse também. Aqui nós temos o personagem principal, ele acorda com amnésia num hospital, e que a gente vai acompanhar então ele descobrindo quem ele é, o que aconteceu, né? Logo ele vai descobrir que ele tem 8 irmãos e todos os irmãos estão aí entrando em guerra porque o pai, o rei, sumiu. E esses outros irmãos, na verdade, eles são príncipes, né? São príncipes muito poderosos que reinam aí sobre diversos reinos nos quais eles conseguem, sobre diversos reinos, realidades alternativas, no qual eles conseguem navegar entre um e outro, né?
E, se eu não me engano, até mesmo a Terra, a nossa Terra, é uma dessas realidades alternativas, tá? E aí, então, a história vai se seguir com esse plot inicial. Uma mistura de fantasia, com fantasia urbana, com uns toques de ficção científica também, tá? Aí aqui tem a abertura do livro 1, então, o começo do livro 1. Ó, o livro 1 começa na página 7, o livro 2 na 155, então aí menos de 150 páginas. O livro 3 na 321 também, mas aí umas 115 páginas mais ou menos. O livro 4 começa na 463 e o livro 5 na 607. Então tem mais ou menos entre 100 e 150 páginas cada livro. Hoje em dia eu acho que seria considerada a maioria como novelas, né, e não como romances em si. O livro segue bem simples, aí aqui começa o livro 2. A página ela tem um pouquinho de transparência, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas a diagramação tá muito boa, tá? Tá muito boa, o livro tá gostosinho de abrir, fácil de abrir, tá? Ele fica. Então, parabéns para a Intrínseca nessa parte, tá? Na construção física do livro aqui. E temos aqui, então, o Roger Zelazny. Vamos à sinopse, então. Autor vencedor dos prêmios Hugo, Nebula e Locus. Um contador de histórias sem igual, criou os mundos mais coloridos e memoráveis que nosso gênero já viu, blurb de George Martin, tomou um reunindo... Sinopse deve estar aqui na orelha, vamos lá. Em um universo onde todos os reinos e mundos são meros reflexos de Âmbar, a cidade eterna e a realidade primal, a saga de Roger Zelazny se desdobra em uma trama repleta de intrigas, magia e reviravoltas surpreendentes. Certo dia, Corwin, príncipe de Âmbar, acorda em uma terra estranha sem memórias de seu passado. Ao tentar escapar de seu exílio, ele descobre que sua família é capaz de manipular a realidade, viajar entre as infinitas sombras do multiverso e controlar poderosos artefatos mágicos como os Arianos. Quando o patriarca da família desaparece misteriosamente, os 9 príncipes de Âmbar travam uma guerra implacável pelo trono. Em meio a traições familiares, duelos mágicos e reinos que desafiam a lógica, Corwin embarca em uma jornada épica para recuperar sua identidade, conquistar seu lugar no trono e desvendar o paradeiro de seu pai, o ardiloso rei Oberon. Ao enfrentar perigos de infinitos mundos e a ganância implacável de seus irmãos, cada qual com os próprios segredos e ambições, Corwin descobrirá que a lealdade pode ser tão mutável quanto as sombras que cercam o reino de Âmbar. Considerada uma das obras de fantasia mais originais da história, As Crônicas de Âmbar combina profundas questões filosóficas, referências literárias e uma mitologia singular, consolidando-se como um clássico moderno, uma leitura essencial para aqueles que buscam aventura, mistério e mundos que ultrapassam os limites da imaginação. E como eu estava falando, como isso daqui desperta muita curiosidade, eu estou vendo pouca resenha sobre, eu vou tentar encaixar o quanto antes. Mas é difícil, né? Quem viu meu livro aí, meu vídeo de projetinhos de fantasia, né? Sabe que esse mês aqui eu já vou ler Prince of Thorns, o volume 1, só o volume 1, né? O Aprendiz Assassino, e em dezembro eu vou ler o volume 1 de alguma saga, alguma trilogia que vocês escolherem. Esse ano eu ainda preciso terminar Elric e quero ler pelo menos um dos lançamentos aí, ou A Vontade de Muitos, ou A Sombra dos Deuses, vou escolher um dos dois para tentar ler logo com o lançamento. Mas vou tentar fazer esse encaixe, né? Aproveitar que são diversos pequenos livros, vou ver se eu leio um por mês e vou vindo comentar aqui com vocês. Vou ter que, talvez, em dezembro ou janeiro eu começo a fazer essa leitura aqui. Vamos ver como vai estar meu tempo com essas outras leituras que eu comentei para vocês, né? E a sinopse aqui no da Jade Legacy é muito curtinha, tá? Com ameaças vindas de todos os lados, a família Call é obrigada a formar novas e perigosas alianças. Na ilha de Kekon, a família Call trava uma violenta disputa pelo controle da capital e da provisão de jade mágica, que outorga habilidades sobrenaturais aos Ossos Verdes. Guerreiros treinados que resguardam esses poderes há séculos. Para além das fronteiras de Kekon, há uma guerra em ebulição. Em um mundo onde o Jade é poder, os Khal lutam não apenas pela sobrevivência, mas pela honra dos Ossos Verdes e o destino de uma nação. O resto é um monte de blurbs, então não tem uma sinopse propriamente dita aqui, né, mais profunda no livro. Por isso até eu esqueci de ler naquele outro momento, tá? Então fica aqui. Vamos para os quadrinhos. Estou aqui com os quadrinhos comprados nesse mês e vamos já começar, tem 2 aqui, né? E vamos começar tirando da frente esta polêmica aqui, né? Por que eu estou com 2 volumes do ônibus número 9 de Conan o Bárbaro? No mês passado eu comprei isso daqui e quem assistiu meu book haul daquele mês viu que enquanto eu estava tentando abrir para mostrar imagens, eu falei assim, galera, precisa dar uma maciada nisso daqui, né? Eu falei algo nesse sentido de que não está abrindo direito, eu tô com medo até um pouquinho de estragar o volume, né? O ônibus. E tem um motivo de por que não estava abrindo direito, porque ele está com defeito. Toda a lombada dele veio colada. E galera, isso foi um defeito geral, tá?
E o pessoal começou a discutir bastante isso online, não só aqui, mas também em alguns outros ônibus de outros personagens que a Panini lançou. E agora se descobriu que mais ou menos 15 ou 16 ônibus estão com esse defeito de fabricação de forma meio geral. Por que defeito de fabricação? Nos ônibus, nessas coleções grandes, não só nos ônibus, mas qualquer coleção que tenha essa costura aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar essa costura quadradinha aqui, né? Preto e branco. Ela não pode ser colada na lombada, na parte... Ela não pode ser colada aqui atrás, tá? Porque quando você for abrir o ônibus, ela tem que formar um arco, ela tem que formar um olho. E como ela está colada, ela não forma isso. Então se você tentar abrir, olha só, ela não forma esse olho, ela forma muito pouquinho, tá vendo? E aqui no meio ela já está começando a afundar para dentro. Então ela tem que formar um olho que dê para passar até mesmo uma régua aqui dentro. Ó. E se a gente tentar abrir e eu enfiar uma régua aqui, a régua para, a régua não passa. E se eu tentar abrir mais, ela vai quebrar para dentro, tá? Então isso daqui, ó, ele tá cheio de cola, cheio de cola. Então é um erro de fabricação. E o pior de tudo é que a Panini está quieta com isso daqui. Ela não fala nada, ela não solta uma nota, esses produtos são caros. O certo era ela fazer um recall, recolher todas essas edições, fazer uma nova tiragem de forma correta, tá? Porque isso daqui, o pior de tudo, galera, é que isso daqui não é que deu um problema. Sabe assim, vazou, colocou cola demais do lado de dentro dessa fitilha aqui, né? Dessa costura, e vazou para fora da costura. Não, fez errado mesmo. A gráfica que montou os ônibus, acha que deve colocar cola aqui, onde deve abrir e formar esse olho, né? Isso é completamente errado, isso estraga tudo, quebra a lombada para dentro. Por exemplo, isso acontece com livros também, tá? Eu estou aqui com a edição do Elric, da Pipoca Nanquim, que ele tem a mesma forma de costura. Mas olha só quando a gente abre o livro, como ele forma o olho bonitinho, tá? E olha só, vou pegar a régua aqui, ó. Olha aí. A régua passa tranquilamente aqui dentro, tá? Olha, a régua passa tranquilamente aqui dentro. E é isso que deve acontecer, tá? Esse olho ele tem que abrir para ficar confortável a leitura, para o livro conseguir abrir de forma correta, tá certo? Então sempre observe isso, tá, galera? Não é para ficar colado. E aqui está colado. Aí eu entrei em contato com a Panini, expliquei a situação, eles me pediram fotos e vídeos, mandei, e eles me mandaram uma nova edição, que infelizmente está com o mesmo erro, tá? Na verdade, essa daqui é a edição antiga, vocês vão ver que ela abre menos ainda. Olha só. Para aqui já. Já para aqui, nem vai mais. Então agora eu estou aqui com duas edições defeituosas de Conan o Bárbaro. Essa daqui ela até vai um pouquinho a mais, né? Ela para um pouquinho mais aqui, mas vai ser isso. O negócio que a galera tá fazendo é pegar justamente uma régua dessa e começar a forçar para tirar a cola. Ela tá descendo aqui de pouquinho em pouquinho. E o pessoal vai fazendo isso para tentar tirar a cola, tá? É bizarro a gente ver até mesmo funcionários de Panini Point. Panini Point são lojas oficiais da Panini, que tem algumas aqui no Brasil, tá? Tem Porto Alegre, Campinas, São Paulo, Belo Horizonte e tudo mais. Eles não são funcionários da Panini, mas são funcionários da Panini Point, vindo fazer vídeo online explicando assim, olha galera, vocês pegar o ônibus assim, é só enfiar uma régua que tira. Galera, é meia hora para tirar isso daqui, tá? E o pior é isso, é uma lista com uns 15, 16 ônibus que tem esse problema de fabricação. A gráfica fez errado e a Panini não teve um controle de qualidade para ver que estava errado, né? Eles tinham que devolver para a gráfica tinha que arcar com esses custos, isso não é certo, né? Mas a Panini está deixando aqui, né? Ela está contando que poucos vão reclamar, muitos nem vão ver que esse problema existe e vai deixar a coisa morrer. O Fernando Betinho, lá do Central HQs, ele fez uma live de mais de uma hora, ele com alguns convidados, comentando sobre esses problemas, passando um a um para cada ônibus que tem esses problemas, tá? Alguns ônibus é meio uma loteria, por exemplo. O volume 8 do Conan o Bárbaro também tem esse problema, mas não são todos. O meu, felizmente, está tudo ok. Mas no 9, todo mundo que comprou o volume 9, todo mundo está com problema. Todo mundo que comprou o ônibus do Questão também está com problema. Então isso daqui, quem for comprar Panini, fica esperto, tá galera? Fica muito esperto, porque isso daqui tá muito errado mesmo. Panini, puta que pariu, arruma essa merda, toma uma decisão, tenha culhões, arque com esses custos, tá?
E ainda, né, algumas pessoas reclamam de alguns itens mais antigos, a Panini está querendo vir argumentar que já passou o prazo de validade para reclamar, para estornar, qualquer coisa assim. Não, 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 tá? Isso é vício oculto, e vício oculto só começa a correr a partir do momento que você descobre o problema. Boa parte das pessoas não compra essas edições aqui e já saem lendo. Por exemplo, eu estou no volume 1 do Conan ainda, e tem até o 9, eu estou comprando por colecionismo porque eu gosto do personagem. Tá? Se não fosse aquele dia eu abrir aqui e dar uma mexida, e os outros volumes não fossem as outras pessoas comentarem, eu ia demorar muito para ver que há esse problema, tá? Então isso daqui é vício oculto, tá? Está certo? Só começa a correr a partir do momento que se descobre que existe esse problema. Bom, puta que pariu, né, Panini? Produto caro, caríssimo, tomem cuidado para não destruírem seus ônibus e fiquem espertos se quiserem isso daqui, tá? Se quiserem algum dia comprar esses ônibus, não só do Conan, mas também de outros personagens. Olha só. Vai sair na cola aqui. Até mesmo nessa live aí, o pessoal estava falando lá de fazer processo contra a Panini, tá? Eles estão entrando em pequenas causas. O cara lá, ele tem uns 60 ônibus da Panini, todos, uns 14, 15 deles está com problema. E ele está processando a Panini e ele vai deixar todo o processo lá para quem quiser fazer a mesma coisa e ir atrás dos seus direitos, tá? No mínimo, a Panini tem que ressarcir esses volumes aqui, no mínimo. A próxima HQ é aqui, ainda na Panini, né? Temos aqui a trilogia do Batman Vampiro. Eu já tive algumas edições, são 3 arcos de história que tem aqui dentro, e eu já tive algumas dessas histórias aqui de forma separada, gostava muito da arte, então finalmente consegui pegar esse compilado aqui com as 3. Essa série, se eu não me engano, é dos anos 90, é isso mesmo, 91, 94 e 99. Aqui, bonitinha, guarda. Então aqui nós temos Batman e Drácula, Chuva Rubra, Batman, Tempestade de Sangue e Batman, Bruma Escarlate. Essas daqui são as capas originais, tá? Essa daqui é a capa original. E aqui nós temos clássica arte dos anos 90, que eu adoro. Eu não gosto muito daquelas estilizadas que a gente via, principalmente nos X-Men, mas boa parte eu gosto sim. De quem que é a arte aqui? Do Kelly Jones. Olha só. Esse Batman tá bem da hora, né? Esse Batman loucaço aqui com estacas e tudo mais. Cara, essas histórias assim um pouquinho mais diferentes são muito legais, né? Muito, muito legais. Bom, vamos à sinopse aqui, ó. Gotham mais tenebrosa do que nunca. Gotham City está presa num vórtice de corrupção e decadência, e aqueles que se alimentam de sangue e de desespero estão prestes a sugar qualquer resquício de vida das veias moribundas da cidade. Tudo que impede que isso se concretize é o Batman, o lendário companheiro de Gotham nas trevas, a última linha de defesa entre os inocentes e o caos esbravejante desse apetite desenfreado. Nosso herói é retirado de seu ambiente usual e posto num tempo e no espaço que lhe são estranhos, talvez que não devessem existir. No entanto, para combater essa ameaça primitiva, o Cavaleiro das Trevas deve abrir mão de tudo que lhe é querido, incluindo a própria vida. Deve abrir mão, pois a morte é o único passo em direção ao derradeiro acerto de contas entre o bem e o mal. Roteirizada por Doug Moench e ilustrada em toda sua glória por Kelly Jones, John Beatty e Malcolm Jones III, esta obra proporciona uma atmosfera horripilante e um ambiente completamente livre para o lado mais sombrio do maior detetive do mundo. Cara, tô muito na expectativa para fazer essa leitura aqui. Devo ter spoilers aqui nessa coisa aqui, mas essas artes aqui são muito legais, cara, muito legais mesmo. A capa do último livro. Então tá aí, Batman, a trilogia do vampiro. E o último volume, o último livro, a última aquisição do mês de setembro foi Torgal, a série clássica, este volumaço aqui da editora Pipoca e Nanquim. São aqui acho que umas 350, 400 páginas mais ou menos, vou conferir. Aqui nós temos 8 histórias de Torgal, tá? Nós temos A Feiticeira Traída, A Ilha dos Mares Gelados, Os Três Anciões do Reino de Aran, esse daqui eu já li, eu tinha essa edição em inglês. Nós temos também A Galé Negra, Além das Sombras, A Queda de Brekzarit, O Filho das Estrelas, outra que eu já li também em inglês, e Ali Noé. O Filho das Estrelas é uma história bem de origem até. E tem algumas edições até que colocam essa série aqui em ordem cronológica de acontecimentos, essa aqui vem em primeiro, tá? Ela tem uma história maior.
Então, esse aqui eu já tinha uma expectativa muito grande pelo lançamento, justamente porque eu já conheço, já tenho um prévio conhecimento de alguma dessas histórias aqui. Teve um curto lançamento aqui no Brasil no passado, né? Pipoca Nanquim fez um livro cobrindo toda essa história de lançamento aqui, fazendo uma baita introdução para esse livro aqui como um todo, tá? Basicamente, a gente vai ter a história de um garoto que é acolhido por uma tribo, coisas vão acontecer, ele vai ser meio que deixado por essa tribo para morrer, até que uma feiticeira vai falar assim, ó, eu salvo sua vida, mas você vai trabalhar por mim por um tempo e vai fazer tudo o que eu mandar. E para ter sua vida salva ele vai fazer. Só que ele é um cara de paz, ele só quer ter uma vida tranquila, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, mas ele vai ter que fazer os serviços aí para esta feiticeira. Vamos à sinopse. A maior série de aventura e fantasia dos quadrinhos franco-belgas. Em um mundo brutal e hostil, onde a sobrevivência depende de uma boa lâmina e mente aguçada, o jovem Thorgal Aegisson foi acolhido por uma tribo viking quando era apenas um bebê, mas desde cedo não compartilhava qualquer ideal com eles. Clamando por liberdade, paz e um destino por ele escolhido, este é o início de suas aventuras apoteóticas por uma terra fascinante e ao mesmo tempo cheia de perigos. Criado pelo escritor belga Jan Van Heem e pelo artista polonês Gregor Rosinski, Jan Van Heem também escreveu aquela série 13, eu acho que até foi adaptada para cinema, para série, não me recordo. E pelo polonês Gregor Rosinski, Thorgal foi publicado pela primeira vez na revista Tintin em 1977. Republicado posteriormente no formato álbum, o quadrinho se tornou um sucesso ao misturar elementos de mitologia nórdica, fantasia e ficção científica. Essa parte de ficção científica tem muito a ver com o passado do Thorgal, tá? Como ele chegou nessa tribo, como ele foi adotado e tudo mais. Agora ele retorna ao Brasil em uma coleção definitiva pelo Pipoca Nanquim com tratamento blá 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 blá. Tanto é que o nome desse volume de conto passado dele é O Filho das Estrelas, né? Então a gente tem essa parte de ficção científica e essa parte de ficção científica vai crescendo conforme o livro vai passando também. Vamos abrir ele para dar uma conferida. Olha só, aqui nós temos a guarda, belíssima arte em preto e branco. A guarda final também é a mesma arte, tá? E aqui então nós vamos ter o resto da HQ. O único problema dessas publicações aqui do Pipoca Nanquim, né, como o Blueberry também, é que eles estão publicando tudo nesse papel fosco, né? Não é aquele papel LWC, papel couché, sei lá como que chama, que é aquele papel mais brilhante, que deixa as cores mais vivas. Isso é uma opção para baratear o livro, né? Porque esse papel está extremamente caro, tá, galera? Extremamente caro. Essa daqui já é uma publicação cara, mesmo em pré-venda, com 30%, ela já foi aí, R$100 e poucos. E imagina se ela viesse com esse outro papel, ele ia ficar mais caro ainda. Estou fazendo aqui meu amaciamento do volume, tá certo? Ó, aqui, encontrei aqui a capa do volume O Filho das Estrelas. Ele com essa espadona aqui me fez lembrar do Guts, de Berserk. A arte aqui é sensacional, tá? Sensacional. As resenhas que já estão saindo aqui também são só elogios dessas histórias aqui. E eu acredito, porque o que eu li eu gostei bastante, mas bastante mesmo. E estou muito na empolgação para começar a fazer essa leitura. Serão 4 volumes, tá? Geralmente o Pipoca Nanquim lança um por ano. Essas capas aqui são sensacionais, cara. Galera, se vocês só leem Marvel e DC, vocês precisam começar a ler quadrinho franco-belga também, tá? Ou se você só lê mangá, deem uma chance aos quadrinhos franco-belgas. Eles são um pouco mais lentos na leitura, porque geralmente eles têm mais balões, mais conversas. Mas, cara, são fantásticos, fantásticos, fantásticos mesmo. Assim, artes belíssimas, histórias mais densas, complexas. Bem diferente também de você ler um mangá, né? Que o mangá você pega 3, assim, você devora. Enquanto que esse daqui você vai demorar alguns dias para ler. Mas vale muito a pena. Olha o trabalho de arte com a luz isso daqui. Puta, magnífico, magnífico mesmo. Essa aqui é a história que eu já li, né? De Aranha. Os 3 Anciões de Aranha. Eu tinha umas edições da Cinebook. Só que a Cinebook ela vinha em formato comic, não vinha nesse formato grande aqui. Até hoje eu vou no sebo e eu encontro ele lá. A próxima vez que eu for eu tiro uma foto e faço alguma história, alguma coisa. Eu sempre encontro eles lá ainda. Não conseguiram vender. E a Cinebook, ela, além de ela publicar nesse formato comic, ela tinha uma licença meio que mundial. E como ela lançava em países árabes, ela censurava muita coisa. Assim, qualquer mínimo traço de nudez, ela censurava. Então, assim, não são boas edições. Se vocês forem comprar versões em inglês de alguma história pela Cinebook, tenham em mente isso, tá? A Cinebook censura mesmo. Então tá aí. Deixa eu ver se tem alguma outra sinopse mais completinha aqui no começo. Senão a gente já vai para os encerramentos. Aqui a abertura. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse book haul para o mês de setembro, mês aí com alguns certos percalços, mas com belas aquisições, né? O que mais está me empolgando para fazer a leitura aqui?
com certeza são as Crônicas de Âmbar, Torgal. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido mais este book haul para o mês de setembro. Um mês que eu achei que ia ser um pouquinho mais parado e acabou sendo muito bom, né? Principalmente com algumas visitas aqui em Sebo e alguns achados no Shopee. Do que eu mais estou empolgado aqui dos livros novos é as Crônicas de Âmbar, dos quadrinhos é Torgal e dos livros usados é O Vingador do Frederick Forsyth. Quero conhecer mais sobre Carl Dexter. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. No próximo fim de semana temos aí mais um vídeo, espero ver vocês lá. Me sigam também no Instagram, @bibliotecabruta. Já comenta, curta e compartilha esse vídeo aqui. Eu sempre esqueço de falar essas coisas lá no começo, falo aqui no final, mas eu também acho uma exceção de saco isso. Enfim, é isso. Muito obrigado e valeu!